Olá, estudante de física. Eu sou o professor Vicente Ferre Trajano e estou aqui para resolver e comentar uma questão da área de física no eletromagnetismo e com o tema campo magnético sobre corrente elétrica. E começaremos com uma questão sobre um condutor retilíneo. Então, percorrido por uma corrente elétrica. Então vamos lá. Eis aqui a questão, o seu enunciado, e que diz o seguinte: um fio retilíneo estendido no plano do papel, percorrido por corrente elétrica de intensidade I igual a 5,0 amperes, no sentido indicado na figura, imerso em um campo magnético uniforme de intensidade constante e igual a 0,50 Tesla. Caracterize a força que atua no trecho MN do fio de comprimento 30 centímetros, devida ao campo citado. Esse tipo de questão você tem que ficar atento a cada detalhe que aparece no texto. Então, um detalhe importante é que o fio está estendido sobre o plano do papel, no caso, o plano da tela. Se você não está com a folha aí, né? No plano da tela. Eis aí o plano da tela, o papel estendido sobre esse plano da tela. E a gente vê que o campo está entrando no plano da tela, correto? O campo magnético está entrando no plano da tela em função dessa quantidade aí exuberante de X. E a corrente indo de M para N. Então vamos lá caracterizar essa força. Caracterizar quer dizer o seguinte, quer dizer que você vai determinar a direção e o sentido e o módulo. Por quê? Porque a força é uma grandeza vetorial, então ela precisa de módulo, direção e sentido. Vamos lá. Partindo para a resposta, sem perca de tempo, direção e sentido da força magnética. Refaço a figura, agora aqui reduzida, né? Porque senão falta espaço. E nós vamos usar a regra da mão esquerda. Você vê aí que na regra da mão esquerda, o dedo médio representa o sentido da corrente elétrica, o polegar, o sentido do campo magnético, não, o indicador, aliás, né? O indicador, o sentido do campo magnético e o polegar, o sentido da força magnética. Para você dominar isso aí, você tem que treinar. Você tem que fazer atividades que explorem essa o uso da regra da mão esquerda para quando você precisar, você saber exatamente. Tá? Então, o mais eficaz é o treino. Então, vamos lá, determinar qual é o sentido, a direção e o sentido da força magnética aí nessa situação. Eu vou voltar aqui na tela para eu poder fazer e eu ver se está aparecendo, né? Vou usar aqui as minhas estratégias. Então é o seguinte, ó, você vai pegar a sua mão esquerda e posicionar aqui. Agora você vai com o sentido da corrente. Corrente para cima, o campo está saindo, né? Mas na indicação que eu estou fazendo. Então eu tenho que fazer assim, ó, botando o campo para dentro da folha. Então é aqui, ó. E até inclinado aqui. O negócio
todo enrolado. Então fica assim, ó. O que é que está acontecendo com a corrente? Está subindo, faz aí. O campo entrando na tela, certo? E olha a força, subindo, subindo. Então faz aí, repete aí que não tem erro, né? Os dedos aqui dói, fica um negócio louco aqui. Mas dá certo, entendido? Então faz aí. Pode ser que olhando para o meu caso aqui fique mais difícil, né? Mas você fazendo vai dar certo. Coloca o dedo para cima, dedo polegar para cima, o indicador apontando para dentro da tela e o sentido da corrente subindo, beleza? Pelo fio aí na diagonal. Então, essa força ela aponta para cima, paralela ao plano da tela, mas para cima e perpendicular ao fio. Então vamos lá, vou voltar aqui. Então, resultado, a direção perpendicular a B e ao fio ao mesmo tempo, né? Aliás, essa é uma questão essencial, que a força ela é sempre perpendicular a B e ao fio. Pode ocorrer aqui o ângulo entre B e o fio, que no caso está sendo percorrido pela corrente elétrica, aí esse ângulo pode não ser 90 graus. No caso aqui ele é, né? Ele é 90 graus, isso é outra informação importante. Bom, e o que mais? Assim, o sentido da corrente. Aliás, da corrente não, da força magnética. Como já vimos, né? A força tem direção perpendicular a B e ao fio. E, no caso, o sentido dela aí aponta como está indicado aí na tela. FM com esse sentido indicado pela regra da mão direita da esquerda, eu confundo aqui, né? Da esquerda, cuidado, né? Apesar do que, se você abrir alguns livros, você vai encontrar a direita também sendo usada nesse caso. Beleza? Então fizemos essa parte, vamos para o módulo. Então aqui nós temos os dados I igual a 0,70 amperes, 5,0 amperes, a intensidade do vetor campo magnético, 0,50 Tesla, comprimento 30 centímetros. As unidades acima estão no sistema internacional, então você tem que transformar esse comprimento aí para metro, comprimento do fio, que é 0,3, dividiu por 100, não é? Agora a gente vai para o módulo da força magnética. Você vê aí que nós vamos usar a fórmula aí, que a gente costuma chamar de Biot, mas você tem que saber cada uma das grandezas, né? Módulo do vetor campo magnético, I, intensidade da corrente elétrica, e B, aliás, e L, o comprimento do fio. Aí teria o seno do ângulo entre o vetor campo magnético e a intensidade da corrente elétrica, ou ao próprio fio, não é? Mais, que seria o seno de θ ou alfa, como quiser. Mas no caso, como é 90 graus, você já sabe que seno de 90 graus é 1, por isso ele não aparece aí. Você faz de uma forma mais objetiva, faz direto, já sabe que é 90 graus, né? Você tem que lembrar que o, o vetor campo magnético está entrando no plano do papel perpendicular ao plano e a corrente está sobre o plano do papel, porque o fio está sobre o plano do papel ou da tela. Então eles formam 90 graus.
Aqui então nós vamos substituir os três valores. Esse produto aí vai dar 2,5 vezes 0,3, né? Que vai dar 0,75 Newton, que é a unidade de força no sistema internacional. Então, chegamos aí ao resultado, nós caracterizamos a força. Então, toda vez que pedir para caracterizar, você vai ter que mostrar a direção, o sentido e calcular o módulo. Beleza? Então é isso aí. Parabéns por ter feito essa atividade. E o que a gente pode desejar é bons estudos, não é isso? Então, finalmente aqui.